Então infelizmente estou aqui com Renato Breia e Luiz Filippo, grande Luiz Paulo. Mais uma terça-feira, mais um analista sem censura. Vamos aproveitar essa semana e falar bastante, que semana que vem é feriado, né? Não vai ter. O pessoal vai ficar com saudade da gente. Ou não. Ou não. Não. Também é Vamos aproveitar o feriado de 6 dias aí. Não, pra você tem 6 dias, né? Pra quem trabalha... Não, pra você tem 15, né? Então... Não, eu não. Vai lá. O que temos para hoje? Pauta número 1. Quem ganha e quem perde com o time econômico fazendo a economia subir ou andar? Crescer. Ou crescer. Começa o Luiz, que acompanha de perto o Banco Central. Ou deveria, né? Começo eu? Tá bom. Assim, acho que para crescimento, né, o varejo veio meio fraco hoje. Sim, a economia tá com um estoque de recuperação que ainda vai vir aos poucos, né, conforme a gente volte a ter as reformas e tudo mais, isso tende a desalavancar um pouco o crescimento, né? Acho que é isso que falta realmente para a economia crescer 3%, como já voltaram a falar, né? Voltou agora a moda de falar crescimento 3,5%, 4%. Que nem era no final do ano passado. Que nem era no final do ano passado, exatamente, né? Assim, é a mesma coisa, né? Isso, naturalmente, assim como dependia lá, depende de você executar as reformas. As reformas ajudam em você, inclusive, manter a inflação baixa, manter o juro baixo, que naturalmente vai ajudar o crescimento. Mas Luiz, fala pra gente, então, todo mundo previa 3%, todo mundo errou. Você acertou suas previsões para esse ano? Eu errei terrivelmente também. Você fez previsões? Não, eu não faço previsões também, né? Assim, meu lado economista me diz para fazer previsões, né? O meu lado economista diz isso, né? Assim, mas era uma expectativa. Inclusive, quando a gente foi fazer nosso evento de fundadores, né, lá atrás, eu comentei isso com eles. Olha, todo mundo esperava, Focus esperava que ia ter um crescimento de 3%. Né? Não veio, vai vir um crescimento de 1,5%, 1,2%, 1%, né? Alguma coisa desse tipo. Todo mundo não, esperava até mais. Então, assim, eu lembro de comentar com a Marília sobre isso quando a gente estava, né, falando sobre. Então, assim, é muito nesse cenário. Acho que no meio das contas, assim, o que vai depender mesmo, se o Guedes vai conseguir, junto com o Onyx lá, placar uma previdência da vida. Super Guedes. Assim, é isso, assim. Se ele conseguir, a gente tem capacidade de manter juro baixo, e aí juro baixo para as empresas é maravilhoso, e com, enfim, empresas aí que já estão provavelmente com uma eficiência gigantesca por ter passado por 3 anos de crise ou crescimento zero. Qualquer crescimento que vier de demanda vão desalavanchar, né? Mas responde um negócio para mim. O que tem a ver passar a reforma da Previdência com o crescimento econômico? Como é que você faz esse link aí? O que tem a ver o bumbum com as calças? É o seguinte, né? Assim, basicamente, o que a gente precisa resolver é o problema fiscal, né? O problema fiscal, ele impacta várias coisas. Uma delas é o câmbio, por exemplo, né? Que, enfim, se a gente consegue resolver a questão fiscal, né? O gringo tende a vir para cá e o câmbio dá uma acalmada, o que ajuda também na inflação, né? Quando você importa coisas, né, que o custo é dolarizado, o dólar mais baixo diminui o custo, né, para as empresas, então isso impacta a inflação diretamente, tá? Essa é uma delas, né, então isso já ajuda o Banco Central a ter juros mais baixos. E a segunda é as expectativas de inflação, né, ou seja, as pessoas acreditarem que o Banco Central vai conseguir cumprir as metas, né? Para ele conseguir cumprir as metas, a questão fiscal precisa estar bem resolvida, né, porque senão começa a sensação é que o Brasil vai explodir. Tá? Então ninguém vai acreditar num Brasil que vai explodir. Né? Então você vai ter inflação mais alta, juro mais alto, câmbio mais alto. Juro mais baixo vai ajudar, por exemplo, investimento, vai ajudar o consumo, vai ajudar diversas outras áreas, né? Financiamento para as empresas, né? Enfim, diversas coisas que vão ajudar com que as empresas cresçam, tenham demanda, as pessoas vão... O crescimento vai gerar emprego, que gera consumo também. Então, assim, Mas a gente já está no tiro mais baixo da história. Por que o Brasil não cresce? Não cresce muito assim, a gente tem um crescimento muito dependente de consumo, né? O investimento, eu vou te perguntar até você se enrolar. O investimento mesmo não veio. Lá. O investimento mesmo não veio, né? Assim, o que veio mesmo foi o consumo, né? E o consumo depende muito, naturalmente, das pessoas estarem empregadas, né? O desemprego não cedeu tanto assim quanto a gente esperava. E o investimento, as pessoas não investem enquanto não terem certeza que o Brasil vai dar certo. Se você conversar com gente que é empresário, ela fala assim, puta, não tenho certeza ainda, eu não vejo tanta demanda assim no mercado, né? Então, assim, pelo menos o que eu converso com algumas pessoas que são empresários, meu pai, inclusive. Então, assim, fala, puta, eu não vejo tanta demanda assim, então eu não vou investir também em maquinário, em aumento de produção, em aumento de capacidade. E isso, de fato, faz com que a gente não
não destrave crescimento, né? Quer dizer, é fácil, ninguém investe se o governo vai quebrar. Por que você vai, né? Você quer poupar, né? Você não quer investir, você quer poupar. Na verdade, você quer comprar dólar, né? E mandar seu dinheiro para fora. Você quer ter dinheiro, né? Você não quer deixar o dinheiro na economia, você quer ficar com você. Então isso trava muito, né? Apesar do investimento ter avançado relativamente bem, né? Mais do que acho que a maioria das pessoas esperaria. Mas assim, para a gente ter de fato um crescimento mais robusto, esse que o pessoal fala de 3,5, 4, de fato a gente vai precisar que tenha confiança de que o Brasil vai dar certo, né? E acho que se a gente conseguir fazer isso vai vir provavelmente via reformas, né, principalmente a Previdência, aí de fato a gente vai conseguir crescer e provavelmente sem muita inflação, né? Porque a gente teve um período aí com capacidade ociosa gigantesca. Então, acho que se a gente conseguir esse marco, o resto a gente tem bons anos aí de... Não, basicamente a gente está o quê? 8% abaixo do pico, né, de PIB. Então a gente tem 8 ou 10% de crescimento que a capacidade já está lá colocada. Então, tipo, não precisamos de investimento, não precisamos de nova capacidade. É só o Brasil crescer e chegar lá. Então, se a gente crescer 3% ao ano, a gente cresce, sei lá, 3 anos sem precisar investir muito ou sem precisar investir. Se for 4, 5%, talvez 2 anos. Essa conta é sempre uma como é que eu falo? Uma aproximação, né? Mas é alguma coisa por aí. Tipo, a gente ainda tem um crescimento contratado que pode vir sem subir juros, sem pressionar a inflação, exatamente, sem dar muito problema. Como se tivesse uma fábrica que você parou de usar, ou enfim, algumas máquinas que você parou de usar, justamente porque não tem demanda. Então você meio que coloca isso de lado e usa só o que está, né, vendendo. Eu preciso de 4 máquinas para atender a demanda de hoje. Se eu usava 10 antes, né, você tem esse estoque de 6 máquinas para crescer sem precisar necessariamente investir. E pelo que a gente viu no jornal, obviamente acabou de passar as eleições, 2, 3 semanas atrás, que o pessoal já começou a voltar a rever investimentos. Inclusive estava num evento de uma empresa agora de manhã, a mesma coisa, já começaram a novamente fazer, não pedidos, né, mas tipo cotar, cota para mim quando vai sair tal coisa. Então, digamos que a economia começou a voltar a andar, né? Os empresários voltaram a olhar para investimento, para expansão, para colocar o negócio para funcionar, a maquininha para rodar, né? Então. Quando até os bancos gringos voltaram a olhar para o Brasil, né? Nossa, essa foi boa, né, HSBC? Não sei se é um bom ou um mau indício. Completamente na contramão, né? Então os bancos gringos, só para colocar o pessoal na piada, né? Os gringos sempre saem do Brasil quando o Brasil está na pior e sempre voltam quando está lá em cima, né? Então a gente torce, batendo na madeira aqui, para que o Brasil não esteja lá em cima, né? A gente ainda tenha muito crescimento. Tá com o pé trocado aí. Mas o HSBC, que acabou de sair do Brasil, já está vendo de voltar agora. Vender algumas operações, genial, né? Já está pensando em voltar. Tradando no contrapé violento. Totalmente. Compra múltiplos caríssimos, depois não sabe o que fazer com a operação, aí não é estratégico, vende barro, depois volta no próximo ciclo. Né? E você que achava que era só você que comprava as ações caras e vendia baratas. Comprava na alta e vendia na baixa, né? Não sabia que não é só você. Esse é um comportamento engraçado, né? Porque as pessoas às vezes, né, isso funciona para a bolsa também, né? Muita gente fica esperando um momento muito claro para poder fazer o investimento em bolsa, né? Quando as coisas ficarem mais tranquilas, claro. Céu de brigadeiro, né? Aí eu vou voltar, né? Que foi o mesmo papo das eleições, né? Assim que a bolsa tiver passado as eleições, eu tomo uma decisão se é hora de investir em bolsa ou não. Mas é justamente ali quando acabou todas as dúvidas que você não tem onde gerar alfa ali, né? Então, digital. É engraçado essa piada porque isso acontece todos os anos, né? Quando você vê uma história de que tem um banco gringo voltando para o Brasil, que já teve operação aqui, né? Reconsidera voltar, a gente associa isso a um fim de ciclo ou um bull market, né? Tomara que seja bull market por vários anos dessa vez. Se depender da economia, né? Tendo uma reforma bem feita, aí a gente tem capacidade para crescer aí bem vários anos. O que você tem achado dos resultados até agora? Alguma coisa assim? De empresa, é que você olhando o resultado, você está olhando o terceiro trimestre, né? Você não olha depois das eleições. Então estava todo mundo como é que fala? Tava todo mundo travado no terceiro trimestre. Tava todo mundo esperando, tipo, ninguém acho que fez nada, né? Então, algumas empresas vieram com bons resultados, mas a maioria não veio bom não, veio ruim ou abaixo do esperado. Não foi nada bom. Os bancos, inclusive, não vieram bons. O Itaú não veio bom, o Banco do Brasil veio mais ou menos. Várias de consumo também não vieram bem. Mas o que
hoje em dia o que faz mais sentido olhar não é nem o resultado passado, né? Como a Bolsa sempre trabalha com uma perspectiva futura, é o que os gestores das empresas estão achando de agora para frente. Então, o que eles estão vendo para quarto trimestre de 2019. E o recado pode ser que seja, sei lá, os caras tentando puxar a ação para cima, alguma coisa assim, prometer demais, né? Sempre acontece. Mas a mensagem é de otimismo. A mensagem é que agora vai. Que agora vai? O Brasil do país do futuro? O Brasil vai virar Suíça ano que vem. Vai ter Cristo voando, será? A hora que tiver Cristo voando é a hora que o HSBC entra no Brasil, que aí começa a degringolar de novo. Ter Cristo voando de novo. HSBC, Citi, Deutsche Bank. Porque a Goldman não saiu dessa vez, né? A Goldman ficou. E para surfar esse ciclo, então, você tem aí duas grandes apostas. Não, pauta 2, né? O que pode subir bem nesse, digamos, novo ciclo? Obviamente coisa boa e barata, maravilhoso, né? Sempre dá certo ciclo bom, dá certo em ciclo ruim também. E acho que com o time econômico que a gente viu o nosso amigão Paulo Guedes montando, então temos Guedes, me ajuda aí, vai, Luiz. Guedes, Mansueto, Onyx, Ana Paula Vescov, que o Onyx não é time econômico, mas assim, Ana Paula Vescov, que era do Paula Tesouro, o Willan talvez, né, se tiver autonomia do BC, o Willan pode ficar. Ele não respondeu ainda, né, tá dando de difícil. Não sei. Já tô começando com como é que é, pauta Willan, né, pauta Goldfine, né, que assim, colocou assim, meio que parece ser uma questão assim, se tiver autonomia do BC, vai ter Willan, se não tiver, eu não quero, assim. Então... Vai rolar um hashtag que chama o Meirelles, não? Assim, o que eu tenho visto tem falado do Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando tem sido cotado, o Mesquita também tem sido cotado de novo, né? Joaquim Levi, Tereza Chaves comentou aqui. O Levi foi BNDES, né? Teve a chance de, como é que se diz? Renovar, não, como é que é? Repaginar, né, a sua história com a senhorita Dilma Rousseff. Coitado, esse sofreu, né? Vai ter uma nova chance agora de mudar, né? Enfim. Colocar uma nova marca no seu currículo. Não, mudar não. Ele tentou fazer o que precisava ser feito, né? Mas... Só que a Dilminha, o Manteiga e o... Como é que chama o meu primo lá? O Nelson Barbosa não deixaram ele fazer nada de correto. Ele teve que fazer tudo errado. Então agora ele tem a chance de, né, mostrar que aqui veio, né? Então assim, é um time de fato só craque. O time econômico basicamente vai ser o gestor das estatais. Pensando que o time econômico é maravilhoso, a gestão das estatais provavelmente vai ser muito boa. Então, duas estatais maravilhosas para você ganhar dinheiro nesse novo ciclo são Banco do Brasil, que sofreu muito no período Dilma, mas é tão lucrativo, um negócio tão bom, o banco é um negócio tão bom no Brasil que mesmo no período Dilma não deu prejuízo, é um negócio impressionante. Enquanto a Petrobras deu bilhões e bilhões de prejuízo, o Banco do Brasil passou lucrando. E agora já vinha em uma melhora de governança, uma melhora de gestão durante o governo Temer. E agora provavelmente melhor ainda. E aí sempre tem aquela possível privatização, né? Talvez uma junção com a Caixa, muita gente especulou. Com certeza o Paulo Guedes está pensando em alguma coisa sobre isso. O Banco do Brasil é aquela clássica frase do Buffett, né? Compre um negócio que até um idiota possa tocar, porque um dia um idiota vai tocar esse negócio, né? Esse então, é um bom o exemplo. Banco do Brasil é um negócio tão bom. Tocava, né? Tocava lá atrás. O Banco do Brasil é um negócio tão bom, tão lucrativo, que mesmo com toda a interferência do governo e com um bando de idiotas tocando, é um negócio... Você bota o João Bobo lá, dá certo, né? E Banco do Brasil negocia menos de 10 vezes lucros agora, então continua de graça, mesmo subindo. O banco subiu, acho que mais de 30% esse ano, continua bastante barato, então acho que uma ótima opção para o novo governo Bolsonaro e para o novo time econômico. A segunda estatal de saneamento do Paraná, chama Sanepar. Também é uma estatal, essa já vinha sendo bem gerida, ela sofreu lá atrás com o governo, eu esqueci o nome dele agora. O Requião. Então o gênio Roberto Requião estragou as estatais do estado do Paraná. Sorte que ele nem ganhou para o Senado, se não me engano, esse ano, né? Esse ano não entrou. Então ficou de fora. Teve algum zoom durante a campanha dos dois candidatos que estavam mais... Foi o Ratinho Júnior, eu esqueci o nome do outro candidato, falando em baixar preço, coisa assim, mas... Quem conhece sabe que é mais papo de campanha mesmo, então o Sanepar é uma estatal também bastante barata, ainda é mais barata que o Banco do Brasil, negocia 7 vezes lucros e 5 vezes EBITDA. Então muito barata, paga mais de 6% de dividendos.
setor de saneamento, então um setor bastante resiliente, tipo, tudo certo, tudo prontinho para se dar bem. Pode ser que seja privatizada, mas ela é do Estado, né? Ela não é do governo federal. Então pode ser que o governo federal, como os estados estão todos quebrados e precisam de alguma ajuda para fechar as contas, olha, vende aí. Deu uma ajuda para eles decidirem, vou colocar entre aspas aqui, decidirem se vendem algumas estatais. Guedes vai lá, vai privatizar sim. Tem sempre o Banrisul, né? O Banrisul é sempre um exemplo de alguma coisa que o Rio Grande do Sul está quebrado faz tempo, precisa privatizar, mas a gauchada não larga o osso. A grande questão, acho que, do Play é comprar empresas estatais, né, apostando numa melhora da governança do governo, né? Não é necessariamente você comprar um negócio apostando na privatização, né? A privatização vai ser sempre uma cereja no bolo, né? Mas as empresas estatais, se você comparar uma empresa exatamente igual a outra, em termos de resultado e tudo mais, se essa empresa é estatal e essa empresa é privada, a estatal sempre vai valer menos, sempre, né? Faz todo sentido valer menos. Porque faz todo sentido porque, né, com a ingerência do governo, você tem vários problemas que, inclusive, você não consegue perceber, né? Então, mas muitos dos cargos são indicados, o veículo pode ser usado para fazer algum tipo de política pública, né? Assim, dar mais crédito, como já fizeram lá atrás. Né? Tá. Então, você nunca pode olhar o call, assim, vamos comprar estatais agora, porque com o governo Bolsonaro vai acabar toda essa palhaçada. Assim, é claro que isso tende a diminuir, né, a eleição de pessoas-chave de algumas estatais por interferência política. Mas, sendo um negócio bom, né, com a melhora da economia e com diminuir um pouquinho a interferência do governo, havendo uma privatização, aí você tem uma cereja no bolo que pode ser espetacular, né? Esse desconto geralmente é de 15, 20, 30%, né, caso a caso. Acho que no Brasil deve ser o quê? 30% um desconto? Se for ver quanto negocia Itaú e Banco do Brasil, deve ter um desconto aí de uns 30%. É mais ou menos isso. Acho que Itaú negocia umas 13 vezes o lucro, só que o Banco do Brasil cresce mais, né? Sim. Então o Banco do Brasil tem uma rentabilidade que veio menor do que os bancos privados, já foi igual, já foi parecida, né? Aí era bem menor no governo Dilma, começou a voltar, está se recuperando, está quase empatada, um pouco abaixo. Mas se você pegar, tipo, ainda tem um gap de rentabilidade que ele precisa fechar, então um crescimento de lucro, né? Sim. Então o Banco do Brasil cresce mais e negocia, tipo, 30% menos, mais ou menos. Não foi o Banco do Brasil que trocou o presidente agora, recentemente? Foi, o presidente do Banco do Brasil foi para a Cielo. A Cielo tá tendo a Cielo é do Banco do Brasil com o Bradesco, né, meio a meio. A Cielo está tendo enormes problemas com competição, então resolveu colocar seu presidente para tocar um negócio problemático. Mas apesar de ser problemático, ainda é bastante lucrativo, é que o lucro está caindo. O relatório que a gente escreveu com essas duas ações, a gente vai deixar aí nos comentários. Depois quem quiser ler e ver as recomendações, pode só acompanhar, a gente deve colocar aí até o final do programa. Beleza? Temos mais de perguntas. Tem comentários finais? Temos perguntas, não? Por que a bolsa está caindo? É a pergunta mais relevante. Não tem muita pergunta, não. Tem gente vendendo mais do que gente comprando. Tem uma pergunta legal aqui. Bruce, pergunta para o economista se o dinheiro imaginário fabricado pelos bancos via empréstimos vai ser controlado. Do Ney Matias. De banco público, você diz? Assim, a gente tem, até onde eu vi, né? Você tem 50% da economia que é banco público, 50% da economia que é banco privado, tá? Isso estava diminuindo agora no governo Temer e até onde eu entendo, com o Levy tende a diminuir ainda mais, né? Assim. Muito mais, né? Então, assim... Que era BNDES, Banco do Brasil, Caixa... Então, praticamente isso, né? BNDES, Banco do Nordeste, isso. Banco da Amazônia, Banrisul... Então, isso tudo tende a diminuir, né? Tem mais. Não, o que mais tem é mas, banco estatal. Se você for pensar, é BNDES, Banco do Brasil, Caixa. Isso aí deve ser, sei lá, 90% do crédito direcionado. São os maiores. Então, assim... Isso tende a diminuir com a Ana Paula Vescovi, parece, até onde eu me lembro, ir para a Caixa, então isso deve diminuir absurdos. O Levy vai ficar no BNDES, então também já deve diminuir para caramba. Né? E hoje os empréstimos do BNDES, de qualquer um desses créditos subsidiados, hoje é TLP, né? Então, assim, querendo ou não, é NTNB mais 5, né? Então é NTNB de 5 anos, na verdade, né? Então, hoje, se você já não tem mais tanto problema de juros subsidiado como você tinha lá atrás, porque a taxa vai ser mais ou menos competitiva com o que está no mercado. Então, assim, não vai ser tão problemático
quanto era, mas assim, como os bancos públicos estão enxugando um pouco, né, liquidez e tudo mais nisso, eu acho que a farra tende a continuar acabando e, enfim, quem vai liderar boa parte do crédito aí vai ser provavelmente o crédito privado. E aí você vai ter crédito público talvez para fazer infraestrutura, outras coisas que talvez, inclusive, o Levi comentou que quer fazer, enfim, que a iniciativa pública vai ter que dar uma ajudada, talvez porque o retorno não seja tão que é onde bacana. Precisa mesmo, né? E não fica dando crédito para os amigos do rei, tipo JBS da vida, Sim, você E financiar um as- negócio que a iniciativa privada não faria, né? as empreiteiras. Às vezes o retorno não é tão legal, ou é muito de longo prazo, enfim. Uma ferrovia, sei lá. Alguma coisa do gênero. Beleza? Senhores, muito obrigado e até a próxima terça-feira na outra. Bom feriado e um grande abraço.